Mais um Café com Goiabada, dessa vez com meu amigo Lázaro. Seja bem-vindo, Lázaro. Prazer estar com você, brother. Prazer é meu, Chicão. Obrigado pelo convite e vai ser um bate-papo bem legal. Legal. Lázaro, eu conheci ele na Impacta, onde eu dou aula há 9 anos e ele já dá aula lá há mais de 20 anos. É isso, seu Lázaro? Muito bem. 20 anos dando aula? Todo esse tempo já dando aulas de arte e design, usando os programas, o software, e é muito gratificante. Do que você dá aula na Impacta? Ok. Eu dou aula de Photoshop, de Illustrator, de design e After Effects. Certo. E aí, em 20 anos, como é que foi a mudança, não só de softwares, mas na relação de cultura de arte e design? Houve mudanças nesse processo? Em 20 anos dando aula, em 20 anos acompanhando a transição do que seria o ideal da arte há 20 anos atrás e o ideal do que é a arte hoje? Mudanças aconteceram, eu acredito que em toda essa parte, mudança de programa, mudança de conceitos, mudança de postura, vamos dizer assim, de aula, né? Mudou muito, até porque antes era mais sala de aula mesmo, você não tinha uma internet, você não tinha online, nada ensinando, não existia isso. Então, mudaram muitas coisas nesse meio, até mesmo o que era pesado no impresso passou a ficar equilibrado, veio meio a meio, puxando para online, impresso online. Agora parece que o impresso ficou um pouco mais perdido, vamos dizer assim, um pouco mais leve, está pesado online. Então, imagina, num período desse, você ministrando programas que pesadamente trabalhavam com impressão. Aí foi passando mais para a web. É claro que depois você vem uma animação, mesmo começando antes com Flash, hoje Animate, que é puramente online. Então, muitas mudanças aconteceram, não somente de programa, não somente na área, mas também em relação aos próprios alunos. Certo. Conceitualmente falando, cara, o que você acha que mudou do que era uma arte em termos de conceito, estrutura, do que era uma arte há 20 anos, há 10 anos e nos dias de hoje? Quer dizer, existiu alguma mudança de conceito? Então, eu sei que a gente tem a plataforma impressa, digamos assim, a revista, enfim, tudo mais. A gente tem a web, mas existiu alguma mudança de conceito do que era um conceito de arte, uma arte estruturada? Para 20 anos atrás, para 10 anos atrás, para os dias de hoje? Mudou a forma assim, do conceito da comunicação com relação à aplicação de arte? Eu acredito que mudou, sim, até porque você tinha uma exposição maior do espectador ou do observador em relação à arte. Ela ficava mais tempo diante da pessoa que estava lendo alguma coisa, observando aquilo. Hoje não, hoje é mais rápido, já não fica muito tempo. Eu acredito que o que veio com a tecnologia e exige que você seja mais eficaz na comunicação da sua arte, porque vão observar por pouco tempo. Antes não era assim, então você tem que trabalhar muito melhor a forma e a cor hoje, para você atingir mais fácil, mais rápido aquilo que você quer. Então como você havia dito sobre a cor, você tem que equilibrar isso, a cor e a forma. Claro, estamos falando de texto também, mas a simplicidade vai comunicar isso melhor. Você tem uma história para contar, eu preciso saber como contar isso. Se eu tenho uma informação para passar, como eu passo isso rápido e de forma eficaz? Então, eu preciso considerar o que o ser humano observa? A forma e a cor, basicamente. Quando você tem luz, a luz destaca as cores, claro, a luz é a cor, e destaca as formas. Então, se eu vou ficar 3 segundos com essa exposição, como é que eu transmito isso usando o mais simples possível? Quer dizer, que você acha que o tempo mínimo de um senso de observação então gira em torno de 3 segundos, é isso? Para que a pessoa possa observar e não só observar aquilo que ela está observando, mas absorver aquilo que ela está observando. Sim, 3 segundos, por exemplo, foi apenas uma forma de dizer o tempo, mas pode ser mais rápido, pode ser um pouquinho mais lento. A questão é como que eu vou atingir
o observador, já uma vez que ele observa, o que traz essa informação para o cérebro dele? Claro que é a luz que faz isso, o poder da luz, né? Que faz isso. Então, você domina a luz, você domina praticamente tudo em relação ao que você quer conduzir. Então, você tem a forma. Então, se a forma for muito complexa, já demora mais para ser processada. Então, uma forma simples, isso é uma coisa bastante óbvia, mas não é fácil de trabalhar. A simplicidade não é fácil de trabalhar. Assim como as cores. Se eu trabalhar muitas cores ali, então se eu for eliminando, eu preciso chegar combinando tudo isso, que é complexo, esse processo de comunicação é complexo. Eu preciso chegar nesse ponto. E como que eu chego nisso? Quanto mais simples, melhor. Mas como que eu retiro e mantenho a minha comunicação? Não é fácil. Eu vou fazer apenas um elemento que transmita o sol, uma ideia do sol. Faço só uma bola? Faço uma bola com alguns risquinhos do lado? Ou faço mais complexo os seus raios? Coloco movimento ou não? Então tudo isso vai ter influência. Então quanto mais simples, mais direto que eu consigo absorver, isso é um sol, aí é eficaz. Bingo, aí é o que você falou, aí se torna uma coisa eficaz. Sim. Quer dizer, não existe aquela métrica do certo ou errado, existe a métrica do adequado. Adequado. É isso mesmo. Uhum. E a adequação, tem muitos fatores para adequação, tá certo? Você tem o que cerca o seu público-alvo, aquilo que você quer transmitir, não é tão simples, é complexo. Agora, você pega a situação complexa e tem que simplificar isso. Aí eu falei do tempo, então em quanto tempo você tem que simplificar isso? Existe alguma característica, assim, na hora que você está desenvolvendo um produto, que você sabe que ele pode ser estático e ao mesmo tempo você pode animar? Ou seja, você está desenvolvendo uma logotipia ou alguma coisa nesse sentido. Que estratégia mental, que situação que você iria aplicar no desenvolvimento de um conceito desse que te facilitaria não só aquilo ter uma percepção estática, digamos, não que ele não possa gerar plasticidade, não que ele não deva gerar movimento, mas que ao mesmo tempo você consiga aplicar ele bem numa impressão e você consiga aplicar ele bem no sentido de você animar aquela logotipia, por exemplo, através do After, por exemplo. Existe alguma estrutura, algum conceito que você aplica para esse desenvolvimento? Existe alguma estratégia mental que facilitaria a pessoa que está assistindo a gente para pensar, poxa, então eu vou partir dessa premissa para desenvolver aquilo? Uma das questões é a continuidade. Quando você tem algo estático, quando você veio já de algumas ideias do que um cliente quer, do que é desejado, você tem uma continuidade. Eu preciso sair daqui e chegar ali. Se algo é estático, aquela continuidade vai existir. Então, se eu tenho, por exemplo, um logo que vai ser usado praticamente, mas eu preciso dessa continuidade. Quando ele for animado, eu preciso pensar nisso. Se eu for criar ainda um logo, eu preciso já prepará-lo para essa animação, para essa continuidade. Se eu já tenho algo pronto, e aí eu preciso pensar em como isso vai ser transmitido para eu pegar esse logo, essa ideia estática, ou num contexto, né, vamos dizer assim, porque não está o logo, talvez eu seja sozinho, em como isso vai ter uma entrada na cena, como isso vai dar continuidade, vai se formar para ter uma harmonia. Se as coisas não tiverem harmonia, o cérebro quebra isso. Vai ser estranho. E isso isso que esse estudo dessa harmonia, dessa continuidade, que faz com que seja fluida a comunicação. Se ela não tiver continuidade, causa uma estranheza. E essa estranheza bloqueia, quebra uma comunicação. Não existe a empatia da pessoa com aquele elemento que ela está vendo. Sim, sim. Por isso que quando na animação se presta muita atenção nos 12 princípios, né, de animação, é justamente isso, porque se a animação for muito dura, for muito estranha e não for tão comum ao cérebro, vai quebrar a comunicação. Então, se ninguém pega uma bolinha aqui e joga assim, né, você faz um movimento antes. Então, essas pequenas diferenças fazem um grande estrago na comunicação. A aplicação correta dessas fórmulas ou não? Desses Sim. 12, quais seriam os 3 que você acha mais relevantes? Quando você tem a continuidade, um deles, né? É preciso ter essa continuidade. Você precisa ter essa preparação, né? Quando
você vai saltar, você precisa ter uma preparação, né? Você abaixa um pouquinho para saltar. Quando você vai fazer um movimento, você tem essa vamos dizer que sejamos um carro agora. Você freia um pouquinho, você vai um pouco para frente, não fica tudo parado, né? Então essa sequência, essa continuação, né, ela é importante. Quando você tem a questão da gravidade, por exemplo, também é outra coisa muito importante. Se você deixa algo cair, como que isso cai? Como se ganha velocidade ou não ganha velocidade? E se vai atingir alguma coisa, como que esse material, ou que você imagina que seja material, ele reage? Ele reage, se ele for um material mais rígido, ele bate, pula um pouco, ou se for um material mais maleável, dá se alarga um pouquinho e volta. Esses elementos são importantes para a comunicação enquanto animação. Porque por mais que seja algo, vamos dizer assim, você tem um texto para entrar em alguma área, você tem um produto para chegar, é diferente você fazer isso acontecer duramente, de forma linear, ou você ter não somente uma variação nesse movimento, ou uma continuidade nesse movimento, faz toda uma diferença, essa sequência. Porque o cérebro trabalha nisso, ele trabalha em cima da realidade. Da realidade. Quando você usa as cores, como você usa as cores? Então, se aquilo não encaixa, o cérebro acusa espontaneamente. Aí eu faço um pôr de sol, um esverdeado, estranho, né? Porque não cabe isso. É por isso que você tem, nos filmes, por exemplo, um exemplo bem rápido e também bastante conhecido, quais cores se usam bastante, né? Ou quando está à noite, você não tem aquela noite tão comum, ou ela vai mais para o quente ou ela vai mais para o frio, por exemplo. Ela pode... Da temática do filme, né? Se é uma de romance, ela vai vir uma noite com uma lua cheia, porém meio quase que dourada. Ao passo que se for um filme de terror, é uma lua cheia quase que azulada. Perfeito. Né? Então, esses dois itens são importantes. E um detalhe, você sabe que aqui no Café com Goiabada, comer goiabada e tomar café no meio da gravação é uma coisa que faz parte também da percepção do nosso espectador. Então, não sei se você viu, eu já tomei um café, eu já te servi um café. Pode tomar o seu cafezinho, não está com açúcar. E a goiabada cascão aqui é de primeira qualidade, viu? Vamos experimentar. Então é isso, eu estava falando dessa aceitação, né, do cérebro. Essa combinação, essa harmonia das coisas, como a física funciona, então tudo isso está inerente ao ser humano. Então quando você olha o grande uso de um laranja, de um azul, essas cores complementares, porque tem isso na natureza, então a aceitação é maior. Quando você trabalha as movimentações de acordo com a realidade, mesmo que aquilo não faça parte, você sabe que aquilo, né, não precisa explicar sobre isso, mas aquilo identifica, essa identificação. Sim, você não pode, uma bola de ferro quicar é estranho. Uma bola de basquete não quicar é estranho. Sim, sim. Então a gente tem que dizer, o elemento, se é uma bola de ferro, ela vai estancar, ela não vai quicar. Se eu vejo uma bola de ferro quicando, aquilo vai causar uma estranheza. Sim. Se eu vejo uma bola de basquete caindo e não quicando, aquilo também vai causar uma estranheza. Então eu tenho que haver uma coerência da minha relação natural, das relações naturais, com a aplicação da animação e com o elemento que eu estou usando na animação. Perfeito. Então, se ele estica ou se ele puxa, se ele tem uma antecipação, ou se essa continuidade, tudo isso muda a sua comunicação. E muito. E isso, inclusive, também é aplicado no estático. Porque se você coloca, por exemplo, alguém chutou a bola e a bola está no ar, como que eu dou movimento para essa bola no ar se eu tenho algo estático? Eu posso fazer alguns risquinhos, eu dei movimento. Eu posso ter um blur na bola, eu dei um movimento. Então, existe um movimento estático para isso. Porque assim, o cérebro é enganado na verdade, né? Tudo que é visual engana o cérebro. Sim. Então o cérebro gosta de ser enganado. Persistência retiniana é um negócio. Ele abraça isso. A gente vai falar um pouco aí, algum momento aí sobre isso, talvez até nas nossas aulas aí,
sobre esse barato chamado persistência retiniana, fenômeno de Pi, todas essas loucuras aí, que a gente fala, como assim estão enganando meu cérebro? Mais uma vez eu falo, vão assistir Gary's Game. Eu não sei, acho que você já assistiu esse filme. Eu acho que até na minha aula você já assistiu. Eu já fiz aula com o Lázaro já fez aula comigo. E assim, é um vídeo de 4 minutos que eu mando que o pessoal, eu dou em todas as aulas que eu dou, porque para mim é uma síntese da obra-prima. E ele inclui todos esses elementos que você está colocando. Quer dizer, além de ele conseguir dar um nó no nosso cérebro, e ele realmente dá, ele inclui todos esses elementos, essas texturas que você está falando, né? Não por acaso o Pixar é Pixar, porque ele não chegou a ser Pixar e a referência que ela é por acaso. Sim. Não, é pela inteligência deles colocar nesses elementos que está colocando em toda aquela relação. Todas essas informações são extremamente relevantes, né? Como que você vai posicionar, né, a ordem de leitura das coisas, a ordem de entrada dos itens, como que será observado, qual a cor veio primeiro. Posso começar algo com uma cor chamando a atenção, então não necessariamente deve ser linear. Eu que vou dizer para onde a pessoa vai olhar. Então, vem de muita observação e estudo, claro, mas eu acho que a simplicidade ainda está aí. A simplicidade da comunicação. Como o preto e o branco, né? Eu gosto muito de fazer arte preto e branco por conta disso. E eu não, embora goste de fotografia, mas eu não sou fotógrafo, porém, eu sou um artista. Quando você vai fazer um trabalho em tons de cinza, é muito mais difícil. Quando você vai fazer colorido. Colorido é difícil? Claro que é. Mas quando te restringem, e agora, o que eu faço? O nível de desafio é outro, não é? O desafio é outro. Lázaro, e como é que você vê esse processo de comunicação entre imagem estática, animação e vídeo? Para onde você acha que os três vão caminhar, vão continuar crescendo? Você acha que a animação vai crescer mais que vídeo? Como é que você vê essa relação toda assim daqui para frente? Na tua visão, quer dizer, por todo o histórico que você tem de profissional, como instrutor da área de animação, como instrutor da área de construção de informação visual, como é que você acha que a informação visual, para onde ela vai? Essa união estática, animação, vídeo, quer dizer, você tem, já se uniu e continua assim, né? A animação ou o desenho animado mais a pessoa ou as pessoas, um filme e uma animação. Eu acho que isso, eu até consigo, acho que mostrar um pouco isso do que eu vi. Eu assisti, por exemplo, Loki e eu gostei do que eu vi. Muita animação, muito desenho animado ali, algumas coisas retrô, inclusive. E o que eles fizeram, a comunicação que fizeram com o nome dele, eu achei sensacional. Aquela troca de caracteres e fontes, muito, muito legal. Então ali juntaram muito isso. Eu acredito que eles andarão muito juntos, porque uma cena, ela é quase que existiu, essa foto. Você muitas vezes precisa disso. Mesmo que você troque só o foco dela. Mesmo que você troque só o foco. Então você tem isso embutido, aí você tem a gravação em si, o filme em si, a história em si, com os seus personagens. Você tem ilustrações pelo meio, você tem animação, ela tá ali. Claro, depende do que pede, né? A ideia e a história. Mas esse casamento ele é muito perfeito, porque às vezes, nem que ele seja embutido, né? Vamos dizer assim, você tem aquela cena, mas ou você tem essa animação numa TV, ou você tem animação em alguma comunicação ali dentro. Eu não sei, tudo depende dos objetivos e da criação. Mas eles casam muito bem. Por quê? Porque o cérebro aceita muito bem isso. Até fica mais leve quando você faz uma comunicação baseada em algum movimento. Vamos dizer assim, eles têm uma fachada de uma loja que tem um movimento. Ele se repete,
mas é uma animação. Sim. A loja está ali e tem uma animação. Mesmo que seja neon, né? Uma coisa muito antiga, mas é uma animação. Então você tem outra atenção, é outra gravação, é outra captação do cérebro. Eu gosto muito dessa comunicação em todos os aspectos. A gente não falou nada do sonoro, por exemplo, mas ele é violento, né? É um dos principais sentidos. O que faz, às vezes, você mudar de direção é o som. Você está atravessando a rua, você escuta o barulho de uma buzina de um carro, você olha para o outro lado. Quer dizer, o som ele é violento, concordo com você, Sim. Porque ele é um sentido relevante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Todos os sentidos são, acho que, claro, tem pessoas que têm uma relevância para um determinado sentido maior, outras Sim. que têm para uma... Isso é natural, né? Não existe assim, não sei se todo mundo tem uma relação muito linear de um equilíbrio entre o sentido tato, visão, enfim, tudo mais. Mas que todos os sentidos nos é relevante, Sim. isso com certeza. Sim, porque quando você tem a realidade, né? E tudo que você usa para comunicação vem da realidade. Então, o que você tem quando você coloca tudo dentro de uma tela? Uma magia. Então, aquilo da realidade passa a ser mágico. A gente está aqui, mas ao mesmo tempo, quando você olha depois isso pela tela, muda, alguma coisa muda. Então, essa relação mágica, mesmo numa tela de celular, numa TV, não importa onde isso seja transmitido, mas aquilo de ter uma magia diferente, é algo que mexe com o cérebro, por mais simples que seja. Então, quando você une o estático, a animação, aliás, a animação contribui para essa magia, porque como personagens ganham vida? E ganham vida. As crianças gostam, os adultos gostam. Pode ser um personagem quadradinho, mas você colocou um olhinho nele, ganhou vida. Você colocou uma voz nele, ganhou vida. Sim. E isso chama atenção e isso faz com que também aumente a permanência no cérebro da pessoa. É uma coisa sensacional, é muito sensacional. Então, aí que entra o desafio de você transformar aquilo em comunicação. Você juntar as coisas e transformar aquilo em comunicação. Quer seja estático ou não, com movimento, e você coloca uma pessoa ali, você tem gravações, você tem tudo isso casado. Não é fácil de fazer, né? Pode ser um pouquinho, pode ser muito, mas é sensacional. A gente sabe as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto a gente estuda, o quanto a gente busca, o quanto a gente já errou e acertou para poder chegar numa situação que a gente, pelo menos aquilo nos diz que vai haver um índice maior de acerto. Pela experiência, Sim. pela tal da experiência, né, Lázaro? Sim, porque você fazer algo, construir algo assim, não é, vamos dizer assim, unir isso é fácil. Unir é fácil. Você grava, você faz um trabalho estático ou você faz uma animação, você pega o som, você pega a música, você vai colocando lá. Agora, montar isso de uma forma que responda à comunicação e simplificando, isso não é fácil. Então, às vezes vejo alguma arte, como, talvez não precise nem citar os grandes, né? Mas tem que apreciar a arte enquanto ela é bem feita na sua comunicação. No propósito Transmite aquilo que foi proposto de uma maneira magistral. Não é fácil de fazer. Aí você citou a Pixar. Eles conseguem fazer isso. Claro que é uma situação bastante elevada, tem muitos profissionais que conseguem fazer esse tipo de trabalho. A gente vê muita coisa estranha, mas numa simples apresentação, entra uma coisa aqui, outra ali. Como que isso acontece? A junção disso tudo, né? Entra uma pessoa pela direita, vai entrar pela direita ou pela esquerda. Então, aí entra, né, o diretor de arte. Parece que é fácil, eu acho, né? Se você olhar a construção. É interessante isso, porque às vezes eu comento. Você tem quanto tempo para construir um filme? Quanto tempo para construir, quer seja de uma hora, de um longa, né? De 2, 3 horas, ou mesmo animação curta? É muito tempo para construir aquilo, aí a pessoa assiste, observa e fala, não gostou. Enfim,
É o direito dela. Lázaro, cara, muito obrigado pela tua vinda aqui. Café com Goiabada para ser isso, é uma questão de acolhimento dos amigos, né? Com quem eu já convivi ou com quem ainda espero conviver, porque uma coisa que eu gosto de deixar claro aqui é o seguinte: se você tem interesse, independentemente da área que você atue, falar sobre comunicação dentro da tua área, você é meu convidado. Manda um e-mail, sinal de fumaça, um print aí qualquer, né? E eu vou ter o maior prazer em te convidar para a gente poder também bater um papo aqui no Café com Goiabada e a gente conversar um pouco sobre comunicação dentro da área que você atua, porque esse é o objetivo, é que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar uma noção de comunicação dentro das mais vertentes, diversas vertentes que se faz necessária a tal da comunicação. Meu velho, muito obrigado. Sorte e sucesso. Valeu. Foi um prazer aí, mais uma vez. E obrigado aí mais uma vez pela atenção de vocês. E fiquem com o meu convite aí, vocês participarem não só assistindo os episódios que a gente vem colocando no ar, mas também, se tiver interesse, vem participar conosco do Café com Goiabada. Vai ser um prazer aí tê-los aí.